Religião Báltica hoje Senovsbalt Religion Bendrija. Vilnius. 2011. Conteúdo. 7. A religião báltica barra lituana. 10. Um pouco de história. 12. Os principais princípios das crenças bálticas. 14. Deuses e deusas. 20. A vida após a morte e os espíritos. 23. Harmonia e moralidade. 25. Alcai. 28. Danos, músicas. 32. Comunidades e férias em família. 34. Astuva asterisco. 39. Feriados de Romuva. 40. Pensamentos. Por favor, apoie o receptor 1920964773. Número da conta no banco de Vilnius LT 327044060000996391. E-mail, trincunas@romuva.lt. Escrito por Jonas Trinknas. Preparado por Inja Trinknien, Emina Trinknait, Vekis Mikailionis. Jonas Vaikunas. Traduzido do lituano por Gabriela Anelauskait. Romuva.lt. E-mail trincunas@romuva.lt. Reino Unido 293, igual 17. TR 146. ISBN 978-609-9527819. 7. A religião báltica barra lituana. No coração de cada lituano reside a mesma religião inerente que foi respeitado por Gediminas, Kęstutis e nossos outros grandes ancestrais. A religião báltica é a fé natural da Lituânia e é chamada muitas coisas diferentes, incluindo, mas não limitado a, paganismo ou antiga religião lituana. Os nossos antepassados protegeram a sua religião dos inimigos há mais de 1000 anos, lutaram por ela em as batalhas de Sal, 1236, Durb, 1260, e outras. Nos últimos séculos, a velha fé experimentou um renascimento. Em 1992, um programa gratuito. A Lituânia finalmente legalizou a antiga religião báltica. Por que báltico? Porque a nossa herança religiosa faz parte não só da história da Lituânia, mas também da Letônia, da antiga Prússia, da Bielorrússia. Em suma, nós chame nossa religião de Romuva. Aqueles que viviam no campo costumavam ser chamados de pagãos, e eles teimosamente se apegaram à religião de seus antepassados e foram os últimos a ceder à nova religião cristã. Exatamente por esse motivo, a igreja cristã criou o significado negativo para o paganismo. Toda a nossa tradição cultural, canções folclóricas, tradições, visão de mundo, arte, mesmo na sua forma moderna, está repleta de resquícios da nossa antiga tradição. Patrimônio cultural. É por esta razão que todos os lituanos, consciente e subconscientemente, preservam nossa religião ancestral. É por isso, um lituano não vê uma razão para realmente ser batizado como praticante da religião báltica. Nós mantemos isso dentro de nós como um dado. Herança. 8-9. Nossa antiga fé se reflete em nossa paisagem, milhares de lugares sagrados, alcai, poços e fontes sagradas, carvalhos. Nosso Deus. Prames é o criador, Perkinas é o protetor da ordem e da moral, o fogo é o nosso símbolo mais importante, Gabija protetor do fogo, Lema é a guardiã do destino, Emina é a deusa da terra, Veliona cuida dos mortos. Os deuses e deusas esperam pelas nossas escolhas, decisões e lealdade. As raízes da religião da Lituânia e dos nossos antepassados estão escondidas nas profundezas da história, naqueles tempos em que os primeiros povos se estabeleceram nas margens do Mar Báltico. Ao longo de centenas de anos, os lituanos foram capazes de preservar sua religião interior, assim como mantiveram sua compreensão de uma vida moral e honrada. A essência da religião é a moralidade. Respeito, gratidão e amor sempre fizeram parte da humanidade. A religião e a moralidade dos nossos antepassados são a razão para nossa existência. Nossa religião sobreviveu por mais tempo no campo, porque as pessoas de lá estavam mais próximas da terra. Porque as pessoas adoravam o sol e a terra. Porque esses poderes espalham e compartilham o bem, não pedindo nada para si mesmos, fazendo-o de forma totalmente altruísta. Isso foi entendido há muito tempo, e o relacionamento de uma pessoa com a mãe é da mesma natureza altruísta. Isso para as pessoas é um exemplo do tipo mais antigo de bondade. Trocar presentes é a forma mais antiga de interação humana, e seu objetivo não era nem econômico nem monetário, mas moral. Portanto, o relacionamento dos nossos antepassados com o mundo ao seu redor era, antes de tudo, moral. A essência da religião é nos unir ao sagrado sobrenatural. Gintaras Beresnevius escreveu, a religião é o nosso relacionamento com a sacralidade e as ações consequentes de uma pessoa influenciada pela sacralidade. Os deuses pertencem essencialmente ao mundo sobrenatural. Para aquilo que não podemos sentir ou tocar. Ao unir os deuses, nós podem conectar nossas vidas aos deuses, eles se tornam parte de nossas vidas. Falamos sobre o sol como a deusa do sol. Mesmo que o sol faz parte da natureza, ela também faz parte da nossa tradição cultural. Os deuses têm seu próprio séquito: árvores, plantas, animais, armas, ferramentas. Estes não são deuses, mas as divindades podem ser alcançadas através de seus mediadores. Portanto, uma conexão com os deuses pode ser alcançada através natureza, e isso se reflete em nossa cultura. 10-11. Em 1336, o povo da fortaleza de Pilnai cometeu suicídio por queimando a si mesmos e as suas casas, em vez de serem escravizados pelos cavaleiros teutônicos. No início do século XIV, o rei Gediminas construiu um templo para Perkinas em Vilnius, o local religioso mais importante na Lituânia, próximo ao altar Ventarages. Em 1980, as ruínas do altar e degraus foram descobertos nas criptas da catedral. Em 1387, os cristãos destruíram este templo, extinto a chama eterna, e baniu a velha fé. No entanto, a Lituânia. As pessoas ainda honravam a deusa Gabija em suas casas, prestavam homenagem aos seus ancestrais e aos antigos deuses. O século XIX viu o ressurgimento da velha religião. Simonas Daukantas em seus escritos elogiou a velha fé, e em 1870 Andrius Vitelis fundou um templo para a antiga religião, escreveu abaixo orações para os deuses antigos. No início do século XX, Vidnas escreveu sobre a beleza e o valor de Romuva e da chama eterna. Em 1930, Visuomis, Dumas Sidilauskas e Gediminas Beranskis iniciou um novo movimento de Romuva. Em 1967, enquanto celebrava Rasas, solstício de verão, Romuva decidiu expandir o movimento da velha fé. Em 1980, os antigos rituais de jejum manual foram renovados pelo altar da chama eterna. Em 1991, o incêndio de Ventarages foi aceso novamente. Em 1992, a comunidade religiosa do Báltico foi registrada em Vilnius. O renascimento público da religião báltica da Lituânia começou. Ao longo dos séculos, os lituanos provaram que mesmo enquanto viviam sob opressão, eles ainda foram capazes de preservar sua espiritualidade, riqueza, herdada de seus antepassados. E assim como as pessoas recuperam sua liberdade, também a sua antiga fé sai para a luz. Um pouco de história. Em 532 d.C., em Oneda, Balga, ocorreu a grande reunião prussiana ali. Aconteceu
Crives, sumo sacerdote, Brutanis anunciou os mandamentos dos deuses sobre como as pessoas devem viver. Brutanis também estabeleceu o lar mais importante dos deuses em Roma, onde crescia um carvalho gigante. Dentro do carvalho estavam alojadas as estátuas de Patulis, Perquinas e Patrimpas. Em frente à estátua de Perquinas a chama assustada queimava noite e dia. Neste mesmo época, a instituição de Criviae, sumos sacerdotes, e Vaidilux, virgens sacerdotisas, foi estabelecida. No final do século X, missionários cristãos tentaram entrar na Lituânia, mas foram detidos na fronteira. E aqueles que desrespeitaram a ordem de saída foram mortos por um. Enquanto isso impediu a propagação do cristianismo. No século XII, Ventarages fundou um local sagrado onde os rios Neres e Vilnia convergiram. Os primeiros governantes da Lituânia foram cremados lá. Ventarages é considerado o pai do novo tradições religiosas, fundador do centro religioso lituano. Ao mesmo tempo, as hordas cristãs começaram a atacar as terras bálticas. Durante 300 anos, os bálticos lutaram pela sua liberdade e pela sua fé. Suas batalhas formaram a nação da Lituânia. Acredita-se que milhões de bálticos, prussianos, jotringiai, lituanos, letões, morreram por suas terras. Em nenhum outro lugar da Europa o cristianismo encontrou uma resistência tão feroz como na terra dos bálticos. 12:13. 4. O mundo é eterno. É continuamente criado pelo Eterno. Poderes da Vinos. Segundo a mitologia lituana, o mundo é criado e recriado por pelo menos dois deuses, luz e trevas. Criação e destruição, Dievas e Vilnias. O relacionamento deles criou harmonia e vitalidade. 5. O aspecto mais importante da moralidade, a regra de ouro, ensina que se deve fazer com todos os outros seres vivos o que eles gostariam ser feito a eles, ou seja, nunca faça nada que você não faria. Quero que seja feito com você. Os bálticos chamam esse tipo de moralidade de humanismo. Isto é evitar a violência e a vingança, mantendo amor altruísta e piedade por todas as coisas vivas. O homem nasce bom e o mal só aparece quando a harmonia se desmorona. Uma pessoa evolui espiritualmente se ele viver de maneira correta e altruísta. 6. Somos gratos aos nossos antepassados pela nossa existência, pela nossa língua, pela nossa pátria. É por isso que devemos lembrá-los constantemente e expressar nosso respeito. A fé báltica une todos aqueles que acreditam os vivos e os falecidos. A morte faz parte da natureza. Quando o corpo morre, a alma pode continuar mudando para outra forma. Após a morte, o espírito se junta ao resto do nosso falecido família, e durante os rituais os mortos e os vivos se encontram. 7. A natureza é sagrada, e a sacralidade é a característica mais perfeita da vida, ela une tudo. Nosso povo cresce e cultiva seus terra. Os lituanos consideram a sua casa sagrada. Sem sua terra, uma nação não pode sobreviver e permanecer como ela mesma. Portanto devemos amar e respeitar a nossa terra e protegê-la. Os princípios principais das crenças bálticas. O mundo está vivo. A vida é compreendida numa perspectiva muito mais ampla do que apenas a vida biológica. O sol está vivo, assim como as árvores, as rochas. Água. Devemos amar e respeitar a vida. É por isso que a nossa visão do mundo deve ser respeitosa. A antiga religião báltica é uma religião que respeita a vida. 2. O mundo é harmonioso, mas esta harmonia não é regular, às vezes enfraquece e desaparece, por isso é importante segurió, para criá-lo e expandi-lo. O dever de uma pessoa é alcançar para a harmonia, para protegê-la. Harmonia, Dharna, é a base do nosso cultura e religião antigas. 3. Honramos deuses e deusas. Existem as grandes divindades divas, Pramius, Perkinas, Emina, Laima, Saul. Mas o mundo é variado, e muitos poderes e divindades trabalham dentro dele, então as pessoas mantenham a tradição ou escolham o que é mais próximo e querido para eles. Pessoalmente, as divindades estão associadas à natureza, mas são invisível, sobrenatural. Os deuses e deusas podem ser associados com um determinado lugar, com as tradições desse lugar, e até mesmo com acontecimentos históricos. 14:15. Dievas, o Deus do céu, da luz e da vida, o Criador. Deus. A palavra Dievas, Deus, é usada no sentido geral. Também, e a palavra Ventas, sagrado/sagrado, tem um significado semelhante. Origem. Vrinas, Deus da terra e do submundo, protetor de nossos antepassados. Com Dievas ele cria e influencia o mundo. Esta espécie de colação entre a obra de Dievas e Velinas expressa a essência da criação do mundo e da existência humana. Perkinas, o doador dos poderes vivos e criativos da natureza. Como fonte de poder na batalha, ele é comparado a um exército armado. Guerreiro a cavalo. O símbolo da nossa nação, o Vitis, é imagem de Perkinas. Perkinas refresca e protege nossa terra. Como uma divindade cósmica, Perkinas limpa o mundo e o resgata de os poderes destrutivos. Ele ajuda a manter a paz e a estabilidade. Ele influencia a batalha eterna pela harmonia. Na primavera ele fornece luz celestial, com trovões e chuva ele desperta o terra e todos os seres vivos. Seu símbolo é a suástica, o fogo cósmico rodopiante, e seu lar é o carvalho, a árvore mais forte do mundo. Todas as árvores podem se comunicar com Perkinas através de orações. Ao fogo, aos carvalhos, às colinas, através da música e da dança. Há vários dias para Perkinas durante o ano, horários. Quando ele é especialmente homenageado, Graudulins, 2 de fevereiro, Jor. Último fim de semana de abril, Raços, 23 de junho, solstício de outono. 21 de setembro. A grande rebelião prussiana começou em 1260, em setembro. 20 o solstício e dia de Perkinas. Hoje também é dia de unidade báltica. A divindade prussiana Patrimpas e Samojitianjor são as formas primaveris de Perkinas. Deuses e deusas. A cultura e a religião do Báltico são uma das poucas na Europa que manteve uma herança espiritual constante. Os Bolts veem o todo mundo como um todo vivo e unido, imerso nos poderes do divindades. Para nós, bálticos modernos, assim como para os nossos antepassados, o sagrado. O texto é a própria natureza com toda a sua fantástica diversidade. Todos os anos a natureza morre e renasce novamente. Depois do inverno chega a primavera, o renascimento. Começa. O poder criativo dos deuses, da força primordial. Água permite que a vida renasça e recomece o ciclo. As divindades criadoras. As lendas lituanas sobre a criação do mundo nos contam sobre as divindades criadoras. Estes eram Dievas, Deus do céu, e Vlinas, Deus da terra e do submundo. O nascimento do mundo foi o resultado de potências opostas trabalhando juntas. O mais antigo. O conhecimento nos fala da deusa mãe e de seus descendentes. Eram as deusas femininas dos Bálticos. As divindades criadoras são mencionadas apenas durante o inverno. Solstício, quando o sol desperta e os espíritos dos ancestrais VLS visitam nossas casas, onde lhes é oferecido um assento em nosso mesa de festa. Na antiga fé báltica, as origens misteriosas do mundo
e seu constante renascimento também são mencionados com outros nomes. Pramis, Andojas, Pradyapatis, Sutvaras, Kajas. 16-17. Orações não apenas para Lema, mas também para Emina. O pássaro de Lema é o cuco. Cuco pode determinar o cumprimento de alguém. Vida, prever boa sorte e azar. A casa da deusa. Lema era a Tília. Sob as tílias as mulheres rezavam. E sacrifício, pedindo sucesso para si e para as suas famílias, para a sua própria fertilidade e a da sua terra. O poder de Lema. Habitava em pedras verticais especiais. Gabijá, deusa do fogo, da lareira, protetora do família. Ao mesmo tempo ela é uma forma da chama eterna do universo, com seus poderes unindo não apenas os vivos com cada outro, sua família, tribo e nação, mas também com os espíritos e divindades. O fogo é a coisa mais sagrada nos rituais do Báltico. Durante as férias ela é cerimoniosamente acessa, despertada, alimentada e embalada para dormir. Medina, deusa da floresta, do poder e da natureza. Recursos nele contidos. Ela é a protetora das forças primitivas de natureza. Sua casa são as profundezas da floresta intocadas pelo homem. Mãos, cheias de vida e ordem sem gente. Na esfera humana cotidiana, os poderes da Vinos que são expressos às pessoas de várias formas são expressos através do nomes herdados de nossos ancestrais Emina, Lema, Gabija, Medina e outros. Emina, deusa da terra, do nascimento, do crescimento e do amadurecimento. Ela protege a vida. Emina é a mãe de todos. De manhã e à noite ela é saudada, beijada, como uma mãe. A mãe terra é pura. E certo, ela não pode ser desrespeitada ou prejudicada. Desde Zemina. Da vida, nos rituais ela é a primeira a receber sacrifícios. Zemina. O poder está dentro de pedras plenos, às vezes elas podem ter um buraco no centro. A água da chuva que se acumula nesses buraquinhos ganha magia. Poderes. A terra também é a mãe dos mortos. Como de uma mãe tudo vem dela e retornará para ela. Vidna sempre notou a importância da nossa conexão com a terra. Os lituanos são pessoas que há mais tempo do que qualquer outra viviam em seu país. As pessoas que vivem com o poder da terra podem sentir muito mais profundas as profundezas do ser. A terra e toda a criação devem ser respeitadas e protegidas. Enquanto nós, pessoas, devemos nos ver como parte do todo. Vida. Emina é homenageada em muitos feriados, mas especialmente durante Olins, 15 de agosto. Lema, a deusa onisciente. Ela decide o destino de todos. Homens, conhece a duração de suas vidas, sua sorte e azar. O destino decidido por Lema é às vezes conhecido como Dália. Lema decide o destino de uma criança recém-nascida e garante que seu destino aconteça. Querendo ganhar mais da deusa Lema no nascimento de uma criança, o ritual inclui sacrifícios e 18-19, 20-21. Nós, e vice-versa, por sua vez nos inspirando com seus poderes espirituais. Temos alguém em quem podemos confiar em tempos difíceis e o mais partes importantes de nossas vidas, quando ninguém mais na Terra pode ajudar nós. A vida fica mais fácil então. A vida após a morte não é garantida para todos. O corpo já está morto e destinado à decadência, enquanto a alma se vai, por isso permanece inculta. Não há ninguém que se preocupe com o corpo, nada pode separá-lo. Esta é a morte eterna, a inexistência absoluta. Não é isso que nós tem medo da maioria. Não apenas pessoas sem alma, mas também aquelas com almas fracas. Não podem entrar na vida após a morte, simplesmente não conseguem alcançá-la. É preciso ganhar o direito a uma vida após a morte enquanto ainda está vivo. É importante ter uma forte espírito que seria capaz de viajar para naqueles mundo da vida após a morte. Todos. Religiões e mitologias falam da difícil jornada após a morte. Lá. São muitos testes e dificuldades. É preciso ultrapassar muitos limites neste vida, e eles não terminam na próxima. Quando uma criança nasce e a semente da a alma entra vindo do reino dos deuses, começamos nossa jornada de vida nesta terra em direção à montanha de luz, uma jornada com o objetivo de cultivando uma alma. Recebemos esta oportunidade, porque somente neste mundo vida e contraditória, com nossos poderes vitais e nossa vontade de abrir o caminho para a luz interior, podemos acender a estrela da nossa alma. E quando nossos corpos murcharem, subirá aos céus levando para o mundo celestial nossos experiência de vida única e conquistas espirituais. Jonas Vaikunas. Dausus, o reino lituano dos mortos. É pensado em como o lar dos ancestrais, um lugar onde as almas dos mortos habitam e os pássaros vão para o inverno. Este mundo é o lar do céu. Deus Divas. Dausus estão no topo da montanha do mundo, e é conectado ao mundo dos vivos pela Via Láctea, conhecida em lituano como Palquiutakas, caminho dos pássaros. A família. A vida após a morte e os espíritos. Com base nas antigas crenças lituanas, a alma de uma pessoa não morre, então a vida após a morte é apenas uma continuação da vida. Após a morte, o falecido, como um convidado dos espíritos, percorre o caminho dos ancestrais. Canções de luto fúnebre dizem: abra os portões dos espíritos, abra-o. Portas dos espíritos, pega-os pelas mãos brancas, senta-os no banco do espírito. Após o sepultamento do falecido, a família organiza uma festa, pois é importante despedir-se bem do falecido. A terra recebe apenas o corpo, enquanto a alma espera por atenção, ela quer ser honrado e conduzido à vida após a morte com todos os devidos rituais nos caminhos dos ancestrais. Portanto, durante o funeral, festa, a alma do falecido é convidada a participar. A pessoa, boas obras e conquistas são lembradas, e a alma desejava uma viagem segura ao mundo espiritual. Acreditando que a alma continua viva após a morte, as pessoas até recentemente traziam consigo para o cemitério não apenas velas e flores, mas também comida e bebida. Os vivos alimentam os espíritos, e os espíritos expressam seus agradecimentos de forma invisível, embora ainda possamos sentir seu apoio e ajuda em tempos difíceis, saúde, prosperidade e outras coisas boas em outros momentos. Nossa falecida família está sempre perto de nós, eles são importantes para nós e sempre seremos importantes para eles. Podemos nos comunicar com eles e os espíritos podem nos ver, respondendo às nossas perguntas através de sonhos, por exemplo. Eles anseiam por 22-23. Que se apegam às tradições e à fé dos seus antepassados viverão para sempre. Na vida após a morte, cada pessoa espera encontrar e encontrará seus parentes falecidos. Os vivos se despedem do falecido, não em uma situação assustadora, desconhecida, mas sim para uma pátria distante, mas querida, onde ninguém sinta-se sozinho. Gintaras Beresnevicius. A base da nação lituana é a família. A nação viverá enquanto a família prosperar. A família é composta por os vivos e os mortos. A conexão com os mortos é mantida viva através de rituais. Até o nosso tempo, as férias que lembram os mortos, Vlinsikius, ainda são muito importantes. Durante este, quando o cemitério é visitado, é oferecido ao falecido um lugar no mesa de festa.
Os ancestrais ainda são lembrados em outros feriados. Também Ugavens, Velicos, Sikmins, Olins. Durante estes, presentes de feriados são trocados. Junto ao fogo do altar, as orações são dirigidas a Perkinas e Emina, trigo e sal são oferecidos. Harmonia e moralidade. As profundezas da cultura báltica escondem a ideia de Dharna, harmonia. Esta é a raiz de muitos conceitos importantes, expressos em as raízes de palavras lituanas como Darit, Darbas, Derlius, Dergimas, Dern, Dora, fazer, trabalhar, colher, caminhar juntos, concórdia, moralidade. As comunidades, famílias, das pessoas e da natureza criam harmonia e moralidade através de sua concórdia. As palavras acima mostram importância e universalidade da harmonia. É o objetivo principal. Homem e natureza, alcançados e mantidos apenas através de trabalho árduo e perseverança. Tudo o que é moral é bom, e a moralidade é expressa onde as pessoas estão em concordância. Bom é tudo o que serve à família, à comunidade. Uma pessoa adequada para todas as boas ações é uma pessoa moral. LK. Uma pessoa moral é aquela que pode viver em comunidade, isso é o significado mais antigo da moralidade. Uma sociedade ou comunidade moral é aquele onde reinam a concórdia, a paz e a compreensão. É importante notar que não existem deuses ou deuses absolutamente bons ou maus. Deusas. A bondade nasce com a interação de opostos e diferentes poderes, com a participação ativa do homem. Este tipo de a interação é a base para a existência do cosmos. O mal é a falta de Dharna, ou a incapacidade de criá-lo e preservá-lo. Estas são as ações de pessoas dirigidas contra a natureza e sua ordem. É por isso que prejudicar a natureza é claramente mal. 24-25. O requisito mais importante para a moralidade é o respeito pela toda a vida e sua proteção. Daqui vem o mandamento. Não mate. Como o mundo que nos rodeia está vivo, devemos respeite cada manifestação. É por isso que os lituanos honram terra, água, sol, lua, fogo, árvores, pássaros, animais. É pecado fazer qualquer coisa que desrespeite a vida. É por isso que é pecado poluir água, uma nascente, por exemplo, fogo, a lareira, para bater ou prejudicar o terra. Nas relações humanas, o respeito por sua mãe, pai, os mais velhos é o mais importante. Durante o reinado de Gediminas, 1275, 1341, em suas cartas podemos ler que o respeito pelos mais velhos é o mandamento moral central. A cultura lituana preservou uma característica muito importante da interação humana. Isso é talca trabalhar juntos sem remuneração, biolistapicultura baseada em princípios morais, não econômicos. Laços, vai em Gumas acolher e cuidar dos hóspedes. Buscar juros ou viver da usura não era apenas estranho à nossa cultura, mas a moral. A moralidade é melhor descrita não por uma lista de regras para o bom comportamento ou por punições para o mau comportamento, mas através de uma visão de mundo. Em outras palavras, a vida é predeterminada pela forma como você vê o mundo, com confiança e amor, ou com pessimismo. Reservas folclóricas. Um sentimento especial de amor ao mundo, que por sua vez, e ternura com amor, responde a e agradecer às pessoas morais. Alcai. Nós nos comunicamos com os deuses indiretamente, através de mediadores. O papel mais importante dos locais sagrados é fazer a conexão do homem. Para os deuses mais fácil. Os antigos locais sagrados da Lituânia eram chamados Alcai. Eles existem na natureza: colinas, nascentes, rios, árvores, rochas e outras coisas que as pessoas consideram sagradas desde o tempos mais antigos. Na Lituânia existem muitos destes locais, por isso, a própria Lituânia é considerada uma terra sagrada. Vykintas Vaitkevičius escreveu sobre esses locais sagrados em seus livros Antigo Lituano. Lugares sagrados. Samogitia, 1998, cerca de 1000 lugares sagrados, e Antigos lugares sagrados da Lituânia. Alctaitija, 2006, cerca de 1500 lugares sagrados. Muitos destes Alcai existiram até recentemente, como é referido nas lendas locais. As famosas e únicas montanhas e colinas lituanas de Gediminas, Atrija, Rambainas, Birut são locais onde aconteciam grandes festivais e rituais. Os deuses e deusas foram homenageados. Nessas colinas, a chama sagrada ardia. Hoje esses lugares sagrados são novamente locais de rituais, e a chama sagrada novamente atua como mediador entre os deuses e os homens. O templo lituano mais importante fica em Vilnius, onde Ventaragis fundou o culto da chama eterna e hoje é conhecido como Vale Ventaragis. Aqui Gediminas construiu o templo de Perkinas com um altar para a chama eterna. No morro Gediminas havia um local sagrado para a divindade Andajuis, ou para Amius. O 26-27. Os cristãos extinguiram a chama sagrada em 1387, destruíram o templo e naquele local construíram sua igreja. Hoje existe o catedral, e os degraus do antigo templo estão escondidos embaixo. A catedral. Nos tempos modernos, os rituais são realizados no túmulo na colina de Gediminas ou no altar de Lisdeika em Verkiai. Cada vez mais pessoas na Lituânia constroem alcai no campo e lá celebram feriados, realizam rituais e se comunicam com os deuses e ancestrais. Os mais visitados são Jonas Vaiknas Alcas em Moltai, que é um observatório dos corpos celestes, e os Alcas de Rumva na aldeia de Dvarsikis, em Venionis região. Os alcai caseiros são construídos em um canto. Os cantos da casa são importantes porque são visitados pelas almas dos ancestrais e as divindades domésticas. Nas casas e apartamentos modernos é possível construir um altar familiar pessoal alcas. Uma pequena mesa ou prateleira. É adequado para alcas, é conveniente para realizar rituais e queimando a chama sagrada. Os altars domésticos no hinduísmo são uma boa exemplo a seguir, pois abrigam estátuas dos mais importantes divindades, bem como objetos usados em rituais. 28-29. Visto que a antiga religião é uma religião que visa conservar a vida, está mais intimamente ligado às tradições do calendário e à família, feriados e às músicas que se tornaram parte inseparável daqueles feriados. Danos, músicas. Ao longo dos últimos 200 anos, foi recolhido um vasto tesouro de música folclórica lituana, com mais de 700.000 canções. Infelizmente, a tradição popular viva ao mesmo tempo começou a desaparecer lentamente, incapaz de suportar a pressão da civilização. Este processo cessou ligeiramente em meados do século XX com o início de uma renascimento do folclore, e em 1967, com o renascimento do Antigo Báltico. Religião, também renasceu a tradição viva da canção folclórica. Folclórico. As canções tornaram-se parte integrante do Rumva. Todos os rituais religiosos do Báltico são realizados com acompanhamento de canções folclóricas, e as palavras podem ser expandidas para incluir os nomes dos deuses do panteão do Báltico, que foram banidos durante os anos de ocupação cristã, então as pessoas tiveram para esconder os nomes de seus deuses. Agora não precisamos mais esconder. As canções unem uma geração à seguinte e preservam a sabedoria dos ancestrais, sua compreensão da beleza e moralidade.
Os símbolos sagrados também são preservados nos reinos. Canções, e especialmente sutatines. Cantar e música são um ritual religioso. Cada música tem seu lugar e hora debaixo da árvore da vida. O ciclo sempre rotativo das estações tinha músicas diferentes para cada tempo. Enquanto canta, a pessoa se comunica com os deuses, com árvores, pássaros, as estrelas. 30-31, 32-33. Sobreviveu até hoje. Hoje em dia confiamos cada vez mais na tradições antigas. O ritual mais importante do Báltico é o casamento. Sobre o altar da chama eterna. O casal escolhe o local para o casamento deles. Existem alguns locais bonitos e adequados na natureza, em Vilnius Park Verk junto ao altar de Lisdeika, não? Longe de Vilnius colina sagrada de Karmazinas, em Kernav nos antigos túmulos, em Kaunas no túmulo de Palemonas, em Palanga na montanha de Birut, bem como Rambainas e Atrija. Os rituais também podem ser realizados nos arcas pessoais da família. Nomeação. Tal como acontece com os casamentos, o local para nomeações, batizados, é escolhido pelos pais, geralmente um lugar encantador no campo. O ritual é mais comumente realizado por mulheres, vaidios. O ritual requer um altar de fogo e água. Muitas vezes é plantada uma árvore, um carvalho. Árvore para um menino e uma tilha para uma menina. Os pais e criança recebe votos de boa sorte. Funerais. Ao se despedir do falecido junto ao caixão, ou urna de cremação, as canções folclóricas são acompanhadas pela música de kanks, um instrumento tipo cítara. À frente do cortejo fúnebre é transportado um mini altar de fogo portátil, que se apaga quando o caixão ou urna é enterrado. Nesta tradição antiga, os funerais de Mera Jimbutin, do artista Algimantas Vaz, dos religiosos. Historiador Gintaras Beresnevius foram realizados, e Vidnas foi reenterrado desta forma também. Comunidades. E férias em família. A cultura lituana e a antiga religião sobreviveram apenas porque, todos. Até o século XX, as comunidades rurais prosperaram. Estas comunidades preservaram os valores mais importantes da ancestrais e conectava pessoas a eles por meio de feriados, visitas a locais sagrados, homenagem a objetos sagrados, folclore e tradições. Deveríamos entender a comunidade como um ambiente espiritual mais profundo. Relacionamento entre as pessoas, isto é boa-fé, amizade, ajuda mútua e sentimento de unidade. Na Lituânia independente, ao longo das últimas 2 décadas, as comunidades Rumva foram fundadas uma após a outra. Atualmente lá, são cerca de 30 na Lituânia. Estas comunidades celebram feriados do calendário, organizam acampamentos de verão, conferências, constroem altars e templos. Cada vez mais famílias optam por ter alimentos tradicionais. Batizados, casamentos e até funerais. Casamentos. Criar uma família é o evento mais importante na vida de uma pessoa. Vida, pois prolonga a existência de seus familiares, garantindo sua sobrevivência e, em perpetuidade. Os antigos casamentos lituanos eram muito variados e cheios de significado. Sabemos demais. Mais de 10.000 canções de casamento e muitos rituais e tradições foram. 34-35. A estuva asterisco. A vida é uma oportunidade para despertar. Despertamos como lituanos, porque o sentido da existência se expressa de diferentes formas e através da individualidade. Somente a morte pode destruir essa individualidade. Mas a morte é apenas uma curva na estrada da vida. A vida é eterna. Nossa nação também é eterna. A estuva é um país gigante, você pode caminhar 9 vezes por 3 dias e noites através de florestas barulhentas e ainda não cheguei ao fim. Os lagos se estendem entre as florestas, rios temperamentais fluem, prados verdes e campos de trigo balançam com a brisa. Túmulos e castelos. Pontilhar a paisagem. Ao se aproximar da cerca do castelo ou templo, você pode ver a fumaça da chama eterna subindo para o céu, vai de luz. Meditar, os símbolos sagrados brilham à luz do sol. Carvalhos gigantescos farfalham, estes são os basques sagrados. Bata na porta, não tenha medo. Você será bem-vindo. Esta terra não conhece pessoas más. Tudo o que vemos é sagrado, este é o fluxo da vida eterna. A combustão latente da chama sagrada do mundo. Todo o céu brilha com a luz do Deus, a vida é despertada por os deuses do céu Sauleu, Sol, Moonlights, Lua, Aurim, Amanhecer. Vacarim, Crepúsculo. Você nos faz felizes, nós te honramos. Sagrado. Gabi já está sempre conosco, ardendo dia e noite. Sabemos muitas coisas, porque nossos parentes são as árvores. Grama, pássaros, animais. Eles não escondem nada de nós. A floresta é nossa casa. Conhecemos milhares de músicas. Estes são hinos para nossos deuses e deusas, para nossos ancestrais, pais, irmãos e irmãs. Nós? Cante como os pássaros cantam. Aprendemos isso com nossos pais. Como as florestas farfalham, então os cantos tocam e as buzinas soam. Não existem melhores agricultores do que nós amamos a terra e ela nos ama. Glória à mãe Emina. Nossos celeiros estão cheios, o suficiente para nossos vizinhos e convidados. Os rebanhos que cuidamos. Pasto às margens dos rios. Dançarinos rodopeiam nas clareiras da floresta, andam em círculos assim como a terra e o céu, eco de canques. Roupas de cores vivas esvoaçam e joias brilham. Anciões de cabelos grisalhos negociam, e somente com os acordo de todos pode ser alcançada uma decisão. Desta forma questões são discutidos também em terras vizinhas. Tínhamos tudo, sabíamos tudo, éramos felizes. Mas havia sinais e avisos. Havia algo perigoso prestes a acontecer. O trovão de Perquiunas foi alto e furioso, o sol e a lua. Sombras escuras e negras varriam as florestas e colinas. As vozes dos nossos antepassados nos alertaram através dos nossos sonhos. Do sul vieram pessoas estranhas, talvez ladrões, talvez mendigos. No início instalaram-se perto dos castelos e aldeias, na periferia. Pessoas vestidas de preto também vieram, alegaram. Eles eram de Constantinopla. Havia histórias de incêndios, guerras, destruição nas terras ao sul. Os escravos do novo Deus. Marchou para o norte, leste, oeste. Os crivos lituanos se reuniram, os cavaleiros saíram da cidade. Para a cidade, os homens pegaram suas armas, muralhas foram construídas. Fogueiras de advertência foram acessas. Tudo em nada. O fogo impiedoso destruiu os castelos sagrados. Os vaidilos e os guerreiros que sobreviveram recuaram para as terras de seus ainda. 36-37. Os invasores negros construíram um castelo independente, onde eles teciam suas armadilhas. O último governante da Lituânia livre foi Kęstutis. Ele era um lituano, fiel à chama sagrada e ao culto ao sol. Em Ventarages Vale, seus restos mortais arderão tristemente na pira funerária real. Ele nos deixou para a terra eterna de nossos antepassados, para o reino do deuses e ancestrais. Os crives e vaidilos choraram, porque isso era o crepúsculo antes da noite escura. Por fim, a última área está ocupada. Alguns foram pressionados. Privilégios e presentes, outros com força e ameaças. Este foi o começo da servidão, da escravidão para os lituanos. A hierarquia de elite começou.
escravidão espiritual e traição ao seu próprio povo. Os recém-chegados. Ensinou que as pessoas deveriam abandonar sua língua nativa, as tradições de seus antepassados e, o mais importante, a antiga fé. A nossa terra, a nossa língua, as nossas canções, tradições e fé foram mantido vivo pelas pessoas simples que vivem no campo. E quando? No século XIX, a vida no campo começou a declinar, mas a cultura. O renascimento começou, pessoas como Simonas d'Alcantas ajudaram-no a continuar. A geração que fundou Aura sabia muito bem que o antigo. A religião deveria ser ressuscitada e eles foram o primeiro raio de luz. Neste avivamento, Basanavius, Vitelis e Vidnas ajudaram a acender novamente a chama do altar que mal fumegava. E Urliones inspirou nosso espírito criativo da nação. Vidnas trouxe de volta a sabedoria de nossos antepassados. Esta ainda é a mesma vitalidade nacional que parecia ter morrido com Questutes. Queima eternamente, e às vezes, com uma chama especialmente brilhante. Vejamos essa vitalidade, sintámo-la. Vamos restaurá-lo. Asterisco por Jonas Trinknas, 1967, início do renascimento de Roma. Vizinhos intocados, outros recuaram para as florestas escuras, e o resto curvou a cabeça aos invasores, serviu-os, deu sobre seus conhecimentos e habilidades na esperança de recuperar suas vidas anteriores. No entanto, os invasores negros conheciam o seu objetivo. Somente nas florestas mais remotas os reinos sagrados ainda ecoam. Os anciãos de cabelos grisalhos. Se escondeu e morreu em cabanas secretas. Assim, nossa grande pátria desapareceu lentamente e derreteu. Algumas pessoas mudarão-se para a costa ainda livre, onde a chama sagrada ainda ardia e castelos se erguiam acima das florestas de carvalhos. Mas as canções eram sombrias com lembranças tristes de suas terras ancestrais. Mas o sol ainda brilhava e o santuário à beira da estrada ainda existiam, as pessoas ainda estavam livres, as cobras ainda sibilavam sobre a vida eterna. Os carvalhos ainda despertavam força espiritual. Mas o círculo de agressão continuou a aumentar. Nos tornamos guerreiros porque havia nenhum outro lugar para ir. Os proponentes da nova fé negra trabalharam sem descanso. Houve uma última ilha pagã que eles tiveram que conquistar. Então eles finalmente seriam vitoriosos. Mas esta ilha era local de encontro dos mais ferozes protetores da chama sagrada. A chama do altar ardia incessantemente em Roma. Os Crives e os Vaidilos mantiveram vigilância. O último de todos foi o deus Perkinas, ele era o. A maioria eles mais invocaram. Mentiras e erros tinham que ser punidos. O relâmpago de Perkinas tremeu sobre a terra livre e trouxe esperança para as pessoas. A batalha foi mais importante, bravos guerreiros reunidos sob a bandeira de Perkinas, e eles protegeram não apenas as fronteiras, mas também varreram as terras de seus inimigos. Mas no nome de Cristo, tribo após tribo pereceu. As reuniões de tribos já não eram suficientes, precisávamos de um governo brutal e unificado, como aconteceu em outras partes da Europa. Mindaugas tentou isso, mas os guerreiros livres não queriam perder o controle. Velha liberdade. O círculo da opressão ficou ainda mais apertado. Na Lituânia. 38-39. Férias em Romuva. Janeiro. 25 Solstício de inverno, nomeação de Potro, durante a lua nova. 2 de fevereiro dia de Perquilnas. 5 dia de Gabija barra fogo. Ugavins, carnaval da primavera. Março. 21 equinócio da primavera. Abril. Vélicos, Páscoa. Último fim de semana Jor. Maio. 13 feriado Mildos barra Aulins. Junho. 23 Raços, Cúpolis, dia de Perquinas, solstício de verão. 7 de julho dia de Lima. Agosto. 15 Olins, dia de Emina. Setembro. 21 equinócio de outono, dia de Perquinas. 22 dia da unidade báltica. Outubro. 19 dia de Crives. Novembro. 12 Zilgs, Vlins, dia dos ancestrais. Dezembro. 21 Salgra, retorno do sol, dia de Pramius. 24 Quios, véspera de Natal, 25 Caldos, dia de Natal. 40-41. Sem negar a importância e o significado dos princípios culturais do Ocidente, os nossos culturalistas devem encontrar a sua própria cultura lituana. Raízes. Os seres míticos de nossos ancestrais eram Emina como governante da terra, a mãe que tudo dá à luz, e Perquinas como governante dos céus, demonstrando seu poder e o poder do céu através de trovões e relâmpago. Vincas vinas. Pensamentos. É muito importante para nós entendermos que tesouro possuir. Devemos aprender a extrair sabedoria e beleza dele, de tudo o que está dentro dele. Se desistirmos disso, então desistiremos de nós mesmos. Este é um problema global como retornar à sacralidade da terra. A sacralidade da terra ainda é sentida com muita força em Lituânia, ainda não a perdemos. Somos privilegiados porque podemos renovar rapidamente o nosso vínculo com o passado e sentir a continuação do nosso cultura antiga dentro de nós. Devemos ter isso em mente e não ligar isto fundamentalismo étnico. Esta é a nossa garantia de existência continuada de que outra forma poderemos sobreviver, senão com a ajuda destas fontes, que são as fontes da bondade e da beleza. Portanto, acredito que é uma sorte termos essa cultura popular. Mera de Jimbutin. Só viveremos uma vida plena se respeitarmos os valores da nossa antepassados, que surgem de toda a vida da nossa terra, como âmbar, das florestas antigas, como a língua e a canção lituana, de nacionalidade lituana. Olhando para os ensinamentos dos antigos fé lituana, vemos que há uma compreensão profunda nesta fé. A crença era simplesmente a maior veia do sentimento nacional da Lituânia. Vitalidade. Vidnas.